A gente está terminando o ano, o senhor anunciou que a gente deve entregar os números dentro da meta quando feito o abate das despesas pela tragédia no Rio Grande do Sul. A despeito deste cumprimento, nessas condições que o senhor mencionou, a reação do mundo econômico foi bastante cautelosa, para usar um termo simpático. E a preocupação, de fato, não está no resultado, e sim na trajetória da dívida. Sobre a trajetória da dívida, o senhor também está tranquilo? Não, também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Isso é uma preocupação do Ministério da Fazenda. Agora, eu tenho que fazer também algumas considerações sobre as projeções que são feitas e nem sempre se verificam, né? Porque o crescimento projetado no começo do governo do presidente Lula era de 0,8 no primeiro ano e 1,2 no segundo. Nós crescemos 3,2 no primeiro e provavelmente 3,5 no segundo. Quer dizer, nós crescemos quase 7% em 2 anos contra uma projeção de 2%. Então, vamos lá, vamos com um pouco de calma. O déficit do ano passado, que foi 0,1%, estava previsto em 0,8% no começo do ano, antes do Rio Grande do Sul. E nós não íamos faltar ao Rio Grande do Sul diante daquela tragédia. E ninguém contestou o governo federal. O Estado estava debaixo d'água. Não era uma cidade, 2, 3. O Estado estava debaixo d'água. Nós investimos no Rio Grande do Sul alguma coisa em torno de 40 bilhões de primário, de gasto primário, mais de 30 bilhões de gasto primário, fora o financiamento subsidiado, que foi o dobro disso. Então, além de não pagar a dívida até o final do mandato, além da renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que foi feita, tudo para ajudar o Estado a se recuperar. E o Estado está se recuperando, graças à ação do governo federal. Então, fizemos um pacto federativo, nem sempre, vamos dizer assim, reconhecido por razões políticas, que eu entendo, tem pessoas que são mais à direita, mais de centro, natural a disputa política. Não era assim no passado. Não era assim no passado. Eu me lembro quando o presidente Lula, diante aqui da necessidade do governo do Estado de São Paulo aumentar os investimentos, o governador Serra vendeu para o Banco do Brasil a nossa Caixa. E o Lula abençoou a transação, sabendo que isso ia favorecer o Estado governado pelo Serra, do partido de oposição, e nunca fez esse tipo de conta. Quando o Aécio em Minas governava o Estado, também é a mesma coisa. E sabe o que acontecia naquela época? A oposição se mantinha, mas era grata. Ia no Palácio do Planalto, agradecia, dava um telefonema. Era uma política mais civilizada. Hoje nós estamos vivendo um momento de uma política que não tem civilidade nenhuma. As pessoas mentem descaradamente. É uma coisa aviltante. O governador Zema, que tuitou contra mim, contra o presidente Lula, foi no meu gabinete, fez uma proposta menor do que o Congresso aprovou. O Congresso foi além do que ele pediu. E ele simplesmente disse que o Congresso, o que o presidente Lula não atendeu, porque vetou um dispositivo que obrigava o governo federal a pagar dívidas com bancos, que não tem nada a ver com a União. Desculpe lhe interromper, eu estou boa nisso hoje, né? O senhor vai reparar, mas desculpe lhe interromper, mas a pergunta do NACA aqui foi muito específica sobre a trajetória da dívida. O arcabouço fiscal criou a âncora, recuperou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para a dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, é continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores,
diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode ir para trás também. Não, podemos excluir incluindo a Dilma. Incluindo a Dilma. Pega Dilma, Temer e Bolsonaro. E veja o que está acontecendo de 2015 para cá e o que aconteceu ano passado. Faça essa conta. Chama qualquer especialista. 2015 até 2022. Pega a trajetória do déficit público e compare com o que nós estamos fazendo. Nós estamos contendo a despesa, o aumento da despesa está sendo contido, inclusive com medidas recém-aprovadas pelo Congresso, e nós estamos combatendo o gasto tributário. Eu sei que incomoda quando eu falo isso, mas eu sou obrigado a falar. Se as medidas provisórias do ano passado não tivessem sido devolvidas quando anunciado, não tem como não ter. É porque eu acho porque eu tenho uma demanda para entender. É que vocês, com razão, querem uma antecipação de coisas que eu não posso fazer. Exatamente. Mas o meu trabalho e o trabalho da minha equipe é todo dia, todo santo dia, a gente chega às 8 da manhã, sai 8 da noite, você conhece a minha jornada de trabalho, pensando em fórmulas de melhorar o ambiente de negócio, que aí é a reforma tributária, a reforma do crédito, reforma do lei de seguro, transformação ecológica, biocombustível, o que você quiser. É um ambiente de negócio. E a outra tarefa é arrumar a bagunça que nós herdamos do governo anterior. Porque quando às vezes as pessoas falam em corte de gasto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gastos que foram contratados num governo anterior e que não foram pagos. Vou dar um exemplo meritório. O Fundeb foi multiplicado por 2,3. Saiu de 10% para 23%. Com apoio do PT. Eu falei meritório. Você não tira só para pontuar. Palavras da minha boca. Só para pontuar, eu disse ministro. Meritório. O Fundeb é uma conquista do governo Lula. Então vamos combinar. Nós, quando botamos 10% lá, eu terminei o meu mandato no MEC com tudo pago. Eu não deixei nada para o meu sucessor. E podia ter deixado, porque meu sucessor foi do mesmo partido que eu. Mas não deixei. Quem está pagando o Fundeb é este governo. Não é o governo anterior que o Congresso atropelou para pagar. O nível de emendas parlamentares herdado, nós estamos pagando. Com toda essa dificuldade envolvendo o Supremo, envolvendo o Executivo, envolvendo o Legislativo. Essas contas todas estão sendo pagas agora. E foram contratadas no governo anterior e às vezes estão na Constituição. Quer dizer, como é que você vai? Você tem que correr atrás para organizar. Os precatórios, o calote dos precatórios. É muito fácil arrumar conta dando calote. E começar a dar calote aqui, fica fácil arrumar a dívida. Você